Os professores enfrentam muitos desafios em sala de aula e com a tecnologia, os alunos conseguem informações de forma bem rápida e fácil. A internet está aí, pode ser usada como uma importante aliada. 3 universidades da região já perceberam isso e desenvolvem programas que ajudam professores e alunos de todas as idades. E principalmente em 2 matérias que para alguns são bastante complicadas: matemática e português. Um jogo simples para as crianças aprenderem as primeiras palavras, o beabá do português. Elas têm que ligar figuras e palavras e completar com letras e sílabas. A gente tem vários jogos voltados para todos os tipos de idade, sem restrição. A gente pode usar também para uma educação de jovens e adultos, contribuir com a inclusão digital, por exemplo, também pessoa que não consegue mexer muito com o computador, não sabe. O jogo faz parte de um portal criado por pesquisadores da UFSCar e da Unesp. Em 2 anos, o site já teve mais de 1 milhão de acessos. Nós estamos indo às escolas, as escolas estão vindo aqui à universidade e outra, os professores estão participando ativamente dos nossos jogos. Não é só nos primeiros passos da aprendizagem que a informática pode ser usada. Vários pesquisadores da USP também têm desenvolvido aplicativos para ajudar no ensino da mais temida das matérias. Matemática, com certeza. É complicado, os cálculos, todas as fórmulas, assim, tem que aprender e memorizar, tem que fazer os 2 juntos, então é complicado. Fazemos o primeiro bimestre, metade dele matemática básica mesmo, recapitulando esses ensinamentos do ensino fundamental, que o aluno acaba tendo uma dificuldade, isso acaba piorando e dificultando a física propriamente dita. Frações, quebra-cabeças, comparação de valor entre os números. O programa criado por pesquisadores da USP mostra as várias operações matemáticas de maneira bem didática. Que a computação, como é um ambiente muito livre e que tem muitos recursos, dá para você abordar um tema de várias maneiras diferentes. Então, como cada criança tem um jeito diferente de lidar com o problema, ou para entender a matemática, seria até mais fácil você ter uma diversidade maior. Dá até para montar simulados personalizados com vários exercícios para testar o desempenho dos estudantes. Um bom instrumento para quem se prepara para o vestibular. Primeiro, o aluno ele pode fazer os exercícios, o sistema vai identificar quais são as dificuldades dele e vai preparar um plano de estudo para ele, mostrando nesses tópicos você tem alguma dificuldade, essas habilidades você tem problema, e aí o sistema vai identificar e vai mostrar para o aluno e para o professor. Bom, veja esses alunos, ou melhor, esses endereços que aparecem na tela, ludoeducajogos.com.br e matemática.br/IGO. Então, se você se interessou por esses jogos, é só acessar a internet e aprender mais. E a internet e o computador sempre têm um apelo maior em relação ao estudante. O problema é convencer os estudantes a ficarem sentados com apenas uma conversa, com uma aula tradicional, com ferramentas como a lousa e o giz. Logo, logo começa a conversinha em sala de aula. Olha só, Roberta Campos, ela está como especialista em ensino de português e conta o que pode deixar mais interessante a aula. Roberta, não adianta. O principal objetivo, o desafio mesmo dos professores é conseguir prender a atenção da turma durante 50 minutos, 40 minutos, a duração toda da aula, né? Boa tarde. Boa tarde, Área. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Olha, eles se desdobram, tendo recursos ou não, para chamar a atenção dos alunos e tentar ensinar da maneira mais interessante, principalmente essas matérias que a gente está falando, o português e a matemática. Eu vou conversar agora com a Maria Silva, que é professora de língua portuguesa e linguista. Boa tarde, Maria Silva. Por que muita gente tem dificuldade em aprender o português? Boa tarde, Roberta. Olha, o que eu vou falar aqui é naturalmente imaginando condições ideais para o trabalho do professor, né? Porque não adianta a gente fazer propostas, propor alterações, se não tiver garantia de número máximo de alunos em sala de aula, de disciplina por parte dos alunos e de interesse por parte dos alunos. Mas você acha que essa é a dificuldade para os alunos, muitos alunos não gostarem de aprender a língua portuguesa? Não, então, justamente, agora eu vou completar a minha fala, tanto como linguista, como alguém que trabalhou muitos anos como professora de língua portuguesa. Então, como linguista, nós jamais diríamos que os alunos têm dificuldade, os alunos brasileiros têm dificuldade com a língua portuguesa. Não, eles têm facilidade. Eles podem ter dificuldade com uma certa modalidade que é ensinada na escola. Agora, existem tecnologias, métodos para ajudar quem tem essa dificuldade? Olha, antes de mais nada, é necessário a gente dizer que não é necessário sofisticação. A tecnologia pode contribuir,
desde que certas condições mínimas sejam garantidas. Tem que haver o interesse por parte do aluno, tem que haver a cumplicidade, a motivação por parte do professor, e a motivação do professor, é claro que não depende só dele. E agora, como motivar a leitura nos alunos? Antes de mais nada, é importante que o professor seja também um grande leitor, que o professor seja alguém que esteja rodeado de livros, que fale das suas próprias leituras e não só sugira a leitura para os alunos. Tá, ok. Muito obrigada pela entrevista. E mais cedo a gente conversou com uma especialista na matemática e ela explicou para a gente por que tantos alunos têm dificuldade nessa disciplina e o que fazer para poder enfrentar isso. O aluno tem certas dificuldades. Se você der uma coisa assim pronta e acabada, não trabalhar com aquilo que ele traz, não trabalhar com as dificuldades dele, então isso corre o risco assim de ser um conhecimento que é memorizado, né, aprendido tecnicamente, mas que o aluno não cria um significado. Não criando significado, isso fica na memória curta, ele logo esquece. Então, às vezes ele estuda para uma prova, para uma coisa mais imediata, mas não aprendeu. O aluno aprende quando ele vai ficar com aquilo, ele entende aquilo, cria um significado e consegue transferir isso para outras situações. Como explorar o cotidiano no aprendizado da matemática? Então, você pode explorar, aí assim, vai um pouco da criatividade, mas o importante assim, é você ter consciência desse cotidiano, conhecer seu aluno, conhecer o contexto no qual ele se insere e ver como que você pode estar levando isso para a sala de aula. Você pode, assim, relacionar o conhecimento matemático com outras áreas, com outras situações. A questão, vamos supor, de você trabalhar uma receita de culinária, ver quais são os conceitos, o que significa pegar meia xícara de alguma coisa, é uma situação, mas tantas outras que você pode estar explorando que tenta fazer um elo com essa realidade do aluno e com o conhecimento matemático. Foi divulgada hoje a lista dos estudantes convocados no programa de reescolha da USP. É uma maneira da universidade preencher as vagas que sobraram depois do vestibular. Depois de uma maratona de provas e 3 listas de chamada, é possível encontrar na universidade que tem o vestibular mais concorrido do país salas assim, com cadeiras vazias. Só no campus da USP em São Carlos, são 143 vagas abertas. O curso de matemática lidera a lista com 49 vagas. Na sequência vem Engenharia Elétrica e Computação com 49 e Ciências Exatas com 14. É a primeira vez que a USP faz uma nova seleção pela internet para preencher as vagas abertas. Só puderam se candidatar os alunos que fizeram a segunda fase da FUVEST, mas não se matricularam e não foram desclassificados ou eliminados. Cada um pôde escolher 2 opções de cursos. Cada curso definiu a regra específica para o aceite desses alunos da reescolha. Aqui no ICMC, por exemplo, a gente vai aceitar qualquer aluno que tenha feito prova para a área de exatas. Então, por exemplo, se um aluno fez uma faculdade de humanas e queira fazer de exatas, isso não é permitido? Aqui no ICMC não. A matrícula dos convocados será apenas na próxima sexta-feira. Eles vão precisar de um esforço a mais para pegar o ritmo. Afinal, já se passou o mês de aula, mas esta é uma oportunidade que muitos não vão desperdiçar. A nossa expectativa é de que seja assim, que todas as vagas sejam preenchidas. No campus de Pirassununga são 33 vagas. A lista de convocados você confere no G1 de São Carlos. Na UFSCar tem apenas 2 vagas para o curso de Matemática Integral. E na Unesp, tanto na de Araraquara quanto na de Rio Claro, não sobraram vagas. Olá, bom dia. A USP de São Carlos supera a média da universidade em número de estudantes por professor nos cursos de pós-graduação. Isso quer dizer que o campus da cidade concentra mais pesquisas que podem gerar novos produtos e benefícios sociais. Veja na reportagem de Joyce Stark e Adriano Ferreira. Economista jovem, com um belo currículo. Vinícius já fez especialização e mestrado e acaba de criar um programa importante para empresas. Ajuda a definir qual é a melhor matéria-prima para cada produto. O meu trabalho foi estudar as melhores maneiras de utilizar os recursos produtivos em situações em que eles são escassos ou eu não tenho ele no momento da minha produção. Com
base nessa pesquisa, ele espera um novo título para a carreira, o de doutor. O trabalho foi apresentado para uma banca de pesquisadores que indicam se a proposta merece o reconhecimento da comunidade científica. O programa de doutorado da USP é referência internacional. Um ranking apontou a Universidade de São Paulo como a maior formadora de doutores no mundo. Índice que ajuda a atrair cada vez mais estudantes com novas ideias. O número médio hoje da Universidade de São Paulo são 5 orientados por orientador. São Carlos apresenta um índice ainda superior, está entre 7 a 8, em média 7 a 8 orientados por orientador. E nós temos uma capacidade ainda de crescimento. No ano passado, a USP São Carlos formou 170 doutores, quase a metade em projetos de engenharia. Na área, atualmente, são 468 pesquisas em andamento, como esta. O protótipo para as pernas é um estímulo aos movimentos e deve ajudar na reabilitação de pessoas com dificuldade de andar. Assim que a pessoa começa a fazer o processo de reabilitação, o robô auxilia nessa intenção. A pessoa ainda não tem tônus muscular, não tem toda a potência necessária para a realização dos movimentos. À medida que esse processo vai gerando melhorias, o robô também vai resistindo aos movimentos, vai exigindo mais do paciente. Glauco é o orientador e Bruno desenvolve o projeto. Trazer uma melhora na qualidade de vida de pessoas que dependem de cadeira de roda. Tem muita gente que só o fato de poder estar em pé para ter uma conversa ou a locomoção, isso é fundamental na vida. Poder agora, a partir desse momento, dar um retorno à sociedade que me fomentou todo esse tempo de estudo, formando novos pesquisadores na minha área de pesquisa. E vamos saber agora quais as outras pesquisas desenvolvidas pela USP que têm ou poderão ter impacto no futuro próximo sobre a vida da comunidade. Quem vai dar esses detalhes é o presidente da Comissão de Pós-Graduação da Escola de Engenharia da USP, em São Carlos, Paulo César Lima Segantini, que participou também da reportagem, né, professor? Pois não. Bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Hebe. Que outras pesquisas o senhor gostaria de destacar? Hebe, é extremamente difícil a gente querer resumir toda uma história da Escola de Engenharia, que já nasceu com uma vocação de pesquisa, a gente resumir num só programa, né? Nós poderíamos ficar aqui horas ou talvez dias falando sobre isso. Cada uma dessas pesquisas daria um programa, né, professor? Com certeza teríamos sim. Mas a gente pode relatar algumas pesquisas que certamente trouxe algum impacto, não só para a nossa cidade, mas para outras cidades e para o nosso país, né? Por exemplo, nós podemos ver pesquisa da nossa universidade na nossa extração de esgotos de São Carlos, né? Que hoje também a gente pode dizer que é uma referência para outras cidades, para outros estados, porque ela nasceu em cima de pesquisas realizadas dentro do Departamento de Hidráulica e Saneamento, da ESC, e saiu do papel e virou uma realidade, né? Podemos citar também, podemos ver os automóveis hoje que estão nas nossas ruas, o veículo a álcool. O primeiro motor a álcool desenvolvido nesse país foi desenvolvido dentro da Escola de Engenharia, em nossos laboratórios, através do nosso saudoso professor Romeu Corsini, um grande idealizador da engenharia, do Departamento de Transportes, mas trabalhando junto com o Departamento de Engenharia Mecânica, idealizando esse grande projeto. Podemos ver também as grandes estruturas, o Departamento de Estruturas com as grandes pesquisas na área de barragens, tendo grande contribuição nas barragens de Ilha Solteira, docentes do departamento também participando da construção de Itaipu, né? Podemos ver também pesquisas na área de geotecnia, na elaboração de mapas de áreas de riscos, né? Também o Departamento de Geotecnia contribuindo muito na pesquisa em reforço de fundações. Nós temos visto hoje tantos acidentes na área da construção civil e muito se fala sobre isso, quais são as causas, e isso leva a pesquisas. Então, seja na área de fundações, seja na área de materiais, seja na área de projeto, de como se projetar. Então, isso para nós abre um grande leque, né? E nós, Escola de Engenharias, estamos aqui para isso, né? E muitas das nossas pesquisas se tornam realidade. Muitas, infelizmente, a população não vê, porque aí vai uma crítica pessoal minha como pesquisador. Infelizmente, a gente ainda tem uma certa distância entre universidade e a empresa privada.
Se a gente pega como modelo, por exemplo, os Estados Unidos, existe uma proximidade maior